Olá, irmãos, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo que eu faço com a minha imagem e hoje eu vou falar para vocês sobre o sonho que eu tive e aconteceu semana passada, na quinta-feira, na madrugada, entre 3 e 4 da manhã do dia 9 de abril de 2015. Pois o meu sonho foi assim: eu sonhei que eu estava na rua, era um lugar ermo, era à noite, então estava tudo escuro, não tinha ninguém na rua. Estavam eu e meu marido lá e a gente estava andando. De repente eu olho para o céu e abre-se um buraco no céu. E lá de dentro eu vejo uma imagem de cores, porém eu não consigo definir as formas, eu não consegui identificar o que era aquilo que eu estava vendo, mas era algo muito celeste, era muito divino aquilo. E eu lembro que eu via a cor amarela, dourada, bem forte, bem predominante. Eu via a cor azul, eu via a cor branca e aquela imagem toda, ela estava assim, destoante do contexto de onde eu estava. Porque onde eu estava era tudo escuro, era um lugar vazio, sem nada, nem ninguém, a não ser nós dois. E eu comecei a admirar aquela imagem no céu. E de repente eu ouço um som vindo dessa imagem. E era um som de louvores, de cânticos. Só que não era como nós acostumamos louvar nas igrejas, como música cantada com palavras, não eram. Era assim, eram vozes que serviam de instrumentos. Imagine uma música instrumental clássica em que só tem os instrumentos. Agora troque esses instrumentos e coloque vozes humanas, cada uma numa entonação, cada uma num ritmo, como se a própria voz fosse instrumentos. Então eu ouvia música, louvores, assim, desse jeito. E eu notei que esses louvores eram para Deus, era para Jesus. Era um som muito gostoso de ouvir. Eu jamais vou conseguir reproduzir para vocês o que era aquilo. Mas era um som assim macio, suave de se ouvir. Era muito diferente. Eu percebi, eu tive consciência assim naquela hora de que eram talvez anjos que estavam louvando a Deus, que estavam louvando a Jesus. E eu vendo essa imagem, eu falava pro meu marido: vem cá, vem ver, corre aqui, vem ver. Insistia bastante. E de repente aquela imagem que estava no céu, aquele buraco, começou a descer até as minhas mãos. E ela se sobrepôs numa folha de sulfite, uma folha de papel sulfite. Aquele desenho que estava no céu veio para a folha, mas ainda continuava indefinido. Eu ainda não conseguia precisar todos os contornos do desenho. Eu só lembro muito das cores e do louvor, dos cânticos. E eu olhava para aquela folha de sulfite com o desenho, com essa imagem, e logo em seguida essa imagem começou a se transformar num desenho. E esse desenho era de um noivo e uma noiva. E logo do meu lado, assim, apareceu uma cama de casal. E a minha mãe estava dormindo naquela cama. E eu, admirada com tudo aquilo, eu queria mostrar para ela o desenho. Só que eu não consegui mostrar. Por quê? Na mesma hora eu senti um golpe, uma punhalada aqui na minha nuca, aqui na minha cervical. Eu senti uma dor tão grande e eu sabia que era algo do mal, do maligno. Eu só me lembro de ter gritado no sonho: em nome de Jesus Cristo! E na hora que eu gritei isso, eu acordei imediatamente. De verdade, eu acordei. E eu ainda continuei sentindo aquela dor. Então, assim, eu acho que você pode ter vários entendimentos
sobre esse sonho que eu tive, várias interpretações, mas eu quero deixar aqui para vocês a interpretação que eu tive do sonho. Eu não sou muito radical para apenas um único tipo de entendimento, a não ser que o sonho para mim ele seja claro, ele seja incontestável, ele não possa ter nenhuma interpretação diferente daquilo, ele é um sonho literal. Aí tudo bem, não cabe interpretações mesmo. Mas como nesse caso desse meu sonho são elementos que não tem muita definição, então dá margem a várias interpretações. E eu vou dar a minha interpretação para vocês, mas é claro que vocês também podem ter outras interpretações e eu acho que toda interpretação é bem-vinda, porque só acrescenta. O que eu entendi foi o seguinte, que eu estava olhando para aquela imagem, aquele buraco que se abriu no céu, que parecia ser o trono de Deus, algum lugar do altar. Talvez eu tenha sido contemplada, ou Deus me deu essa maravilha, um presente para ver, para presenciar o que estava acontecendo. Também pode ser que nesse lugar escuro eu tivesse naquele espaço cósmico que é o segundo céus, onde Satanás está alojado com os seus demônios. Para quem não sabe ainda, vou falar rapidamente, existem os 3 céus. O primeiro céu, que é o que nós seres humanos enxergamos. Acima desse, o segundo céu, que é onde está Satanás e os seus demônios. Muito embora eles possam também vir, entre aspas, passear aqui na Terra. Eles ficam vagando entre Terra e essa região do cosmos. E acima do segundo céu é o terceiro céu. É o céu onde Deus está, onde o trono de Deus está, onde Jesus está com ele. É um monte celestial, é um monte celeste, santo de Deus. Então, talvez eu tivesse também nesse segundo céu, contemplando o terceiro céu. Ou seja, eu estava numa região cósmica de trevas e eu estava ascendendo para o terceiro céu, que é o céu celeste, o céu onde Deus habita, onde Jesus está à direita dele. E só que não sei por qual razão eu estava ali, mas eu sofri um golpe, uma punhalada, né, na minha nuca. Eu não sei o porquê disso, mas eu fui até lá. Agora, essa imagem toda também, para mim, pode significar o seguinte: a partir do momento que essa imagem do céu, ela desce e vem para a folha de sulfite e se transforma, ela continua a imagem, mas depois ela se transforma num desenho de um noivo e de uma noiva. Para mim, eu acredito que é o dia do encontro do noivo com a noiva, o noivo que é Jesus e a noiva que é a sua igreja, e a igreja somos nós. Então já está mostrando que vai haver esse casamento, vai haver essa união, essa reunião dos santos, dos justos, dos cristãos justos e que estão preparados para se encontrar com Jesus. E também que isso tudo acontece no evento do arrebatamento. Então, talvez essa proximidade minha com os céus pode ser ao contrário também. Pode ser que esse terceiro céu esteja se aproximando da humanidade, esteja se aproximando da face da terra. E isso significa que Jesus já está se preparando para a sua volta. Ele já está ou nas portas ou está mais perto do que as portas para voltar. Então, eu acredito que seja isso também, essa preparação de Jesus já está voltando e a nossa aproximação da igreja com Jesus. Então isso tudo para mim é o significado da aproximação do dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento, que é aquele grande dia em que Jesus vai pairar no cosmos e vai chamar a sua igreja, vai chamar
todos os cristãos santos, ele vai chamar para se reunir com ele, né? E com relação a minha mãe que estava dormindo na cama e eu não consegui falar para ela sobre aquela imagem, aquele desenho, para mim significa que existem muitos cristãos que estão dormindo espiritualmente, ou seja, eles não estão atentos, não estão alertas para as mensagens de Deus, seja a mensagem que está escrito na Bíblia, seja a mensagem dita pelos profetas atuais, pessoas que têm visões em sonhos, e isso já era perfeitamente previsto conforme o livro do profeta Joel, se eu não me engano é o 2º ou 3º capítulo, que fala sobre isso, que quando Jesus estivesse para voltar, quando o Senhor estivesse para voltar à Terra e resgatar a humanidade para Ele, a humanidade santa, muitas pessoas iam passar por uma vivência espiritual intensa, né? E a sentir esse retorno do Senhor para nós. Então, quando chegasse esses tempos, as pessoas iam estar afloradas espiritualmente, né? Elas iam estar tendo sonhos, visões, e ia acontecer com todos, jovens, velhos, crianças, com todas as pessoas. Então, no caso da minha mãe que estava dormindo, significa os cristãos que estão dormindo, que não estão atentos para a volta de Jesus, para o dia do arrebatamento. E eu tentando mostrar, tentando falar, mas eu não conseguia acordá-la. E quando eu tentava mostrar, fui fazer essa obra, esse ministério, eu sofri um golpe do nosso inimigo. Eu sofri um golpe do maligno. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês sobre o meu sonho, e espero que sirva para vocês se acalentarem ou passarem para outras pessoas, de que Jesus realmente está cada vez mais próximo à volta dele. Embora muita gente não acredite e pensa que nós somos fanáticos religiosos, somos exagerados sobre esse assunto, mas não importa o que as pessoas pensam, o que tiver que acontecer vai acontecer. É bíblico, é profecia, é palavra de Deus, e Deus é fiel. Deus cumpre toda promessa que Ele faz. E isso é o que importa. Então, seja lá o que vai acontecer a todos os humanos, cristãos ou não. Então, essa é a mensagem que eu vou deixar para vocês sobre meu sonho, e eu desejo que Deus abençoe a sua família, abençoe você, e que você cada vez mais esteja preparado para o dia do arrebatamento e seja o teu nome chamado por Jesus. Shalom.